Bem-vindos ao canal, você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para dar nossa continuidade à elaboração do raciocínio para compreender a realidade que nos cerca neste momento turbulento em que o mundo está passando, né? E inclusive as situações de conflitos ali na área da Europa Oriental, Ucrânia, Rússia, OTAN, e também os confrontos que estão se desenrolando ali no Golfo Pérsico entre Irã, estadunidenses e israelenses, sionistas, né? Bom, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te convidar para fazer a tua inscrição, marcar a sinetinha para receber as confirmações das novidades publicadas no canal, fazer seus comentários, dialogar comigo para dizer em que concorda, como discorda, que tipo de perspectiva diferente da que eu tenho sobre essas realidades, você pode também descrevê-las, né? Então acesse o comentário e faça seus comentários. Também distribua para os seus amigos conhecidos para permitir que nosso canal se torne mais conhecido, além de eu e você, beleza? Bom, então vamos lá. Nós vamos, como sempre, começar fazendo uma leve releitura dos fatos que ocorreu nas últimas horas, né? Como vocês sabem, estava havendo um cessar-fogo e que, de certa forma, esse cessar-fogo foi rompido, ou seja, na área do Golfo há, de certa forma, um retorno, por mais acanhado que seja, ao conflito quente propriamente dito. E quem efetivamente quebrou esse acordo de cessar-fogo foi exatamente os Estados Unidos. Eles bombardearam áreas do Irã ali nas proximidades do Estreito de Hormuz. Também Israel está bombardeando o sul do Líbano, ou seja, sempre desrespeita todo e qualquer cessar-fogo, não interessa, não tem interesse nessa coisa de viver em paz ali na vizinhança. E a partir daí o Irã já tomou a liberdade de dizer que vai responder na forma que achar devida. Ameaçou já os Estados Unidos de que ali na região do Golfo Pérsico não vai mais ter local para se esconder estruturas militares dos Estados Unidos, ou seja, o objetivo da guerra agora é expulsar integralmente os estadunidenses ali da região do Golfo Pérsico, da Península Arábica, não é? Também nós vimos que o conflito na Europa, ele recrudesceu com a resposta que o russo deu ao Zé Ruela na Ucrânia, né? De certa forma, agora ele alertou toda a diplomacia internacional de que vai sistematicamente manter Kiev sob bombardeio. Então, já orientou para que eles retirem seu pessoal, porque a capital e algumas localidades da Ucrânia vão viver agora sistematicamente, diferentemente da forma como vinha sendo conduzida a guerra, sistematicamente debaixo de fogo, ou seja, não vai ter mais essa coisa da comodidade, do descanso, da dormida, do tempo, não. Agora, de forma sistemática, o exército russo vai manter sob bombardeio tanto Kiev quanto as outras cidades importantes da Ucrânia. Essa é a coisa, né? Então você veja, está recrudescendo na Europa e está voltando a recrudescer de novo no Oriente Médio. A rigor, Gorbachev também fez uma reunião com todas as lideranças árabes envolvidas, a região ali da Península, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados, Marrocos, Egito, Turquia, várias lideranças árabes, Emirados Árabes, no sentido de levá-los todos, forçar a aceitação do chamado Acordo de Abraão. Porque o que são os Acordos de Abraão? Os Acordos de Abraão foram as propostas de acordos de cessar beligerância entre árabes, pelo nome você já nota, Abraão, entre árabes e sionistas. E esse acordo prevê que esses países árabes islâmicos, eles reconheçam o Estado de Israel, aqueles que não reconhecem. E aí passem a se comprometer a viver harmoniosamente.
Como vocês sabem, alguns estados árabes, eles já reconheceram, já passaram por esse processo, né? O caso Bahrein, Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, o Egito, alguns países já tinham antecipado, desde a década de 70, que alguns árabes se prontificaram, Jordânia, a reconhecer o Estado de Israel. Mas o que esses acordos estão, de certa forma, sujeitando os árabes, na realidade é um pouco mais do que só reconhecer o Estado de Israel. É um processo de isolamento vamos dizer assim, do povo palestino. É uma tentativa de manter os árabes à parte para permitir, de forma mais rápida e eficiente, praticamente a eliminação do povo palestino, para construir aquilo que os sionistas pregam como a grande Israel, né? Então há uma busca de tentar tirar dos palestinos, vamos dizer assim, a pouca ajuda que ainda recebe dos árabes. E quem está fora desse processo e se envolve política, militarmente e ajuda financeira à luta palestina é exatamente o Irã e os seus braços, vamos dizer assim, os seus proxies que atuam quando se confrontam com Israel, como é o caso do Hezbollah, como é o caso dos xiitas no Iêmen, os Houthis, não é? Então, essa coisa, o Gorbachev tentou forçar os árabes a isso. Mas vejam, sobre isso nós vamos analisar hoje, fazer uma pequena análise sobre esse problema. Então, o que a gente pode entender dessa pressão? A nossa análise última, nós tivemos estudando os casos em que eu falei, a situação do Império Ocidental no aspecto da guerra quente, travada contra o Irã, é uma situação de derrota, é uma situação de o que se apresenta para ele como possibilidade é a possibilidade da rendição. Obviamente que esse cessar-fogo foi proposto para permitir não só que achasse uma saída para a guerra, mas achasse outras formas de sujeição do Irã, que é o que a gente está vendo. Israel e os Estados Unidos reiniciaram, vamos dizer assim, o conflito, né? Eles abandonaram o cessar-fogo, já numa tentativa de mapear de novo e retornar ao conflito para tentar não derrotar, porque provavelmente, a não ser que sejam muito jirico, muito troncho, muito idiota, os seus assessores estrategistas militares, ao acreditar, tentar falar para ele e acreditar numa possível vitória contra o Irã. Essa figura de vitória do Império Ocidental contra o Irã não existe na atual circunstância. Não tem como construir uma vitória a partir daquele estudo que a gente fez no último programa nosso. Então, considerado aquilo ali, visto que não tem uma vitória, o que o retorno das ações militares estão tentando fazer é criar uma situação melhor para sentar na mesa e pressionar o Irã. E aí criar aquela tese do discurso que é muito importante internamente, é muito importante para o Gorbachev e o Bibi doidão, a informação, a propaganda de que não foram derrotados, a propaganda de que não perderam a guerra. Esta é a razão por que esse cessar-fogo está, vamos dizer assim, de certa forma, inviável. A outra coisa que é importante saber é o outro movimento que foi feito pelo Gorbachev a partir dessa reunião. O que a gente pode imaginar? Olha, os Emirados Árabes, eles deixaram a OPEP. À primeira vista, Gorbachev imaginou, é a minha salvação, ele está fazendo isso porque é meu aliado e é aliado de Israel. Deve ser porque ele não quer se submeter a vender no Petroian e vai ser o meu bote salva-vida, o meu ancoradouro para sobreviver o petrodólar na questão da energia do Oriente Médio. Ele pode ter imaginado isso. Mas isso seria um suicídio econômico, político, militar do Emirados Árabes. Colocada essa situação que está ali agora, se ele fizer essa leitura de suicídio, porque o próprio mercado vai ser restringido. Ele saiu da OPEP, como eu disse na outra vez que a gente analisou isso, com a pretensão de
aumentar o processo produtivo e brigar por mais mercado, por petróleo dele, né? Para a energia dele. E ao fazer isso, ele vai derrubar o preço do petróleo. Agora, se além disso, ele pretender, né, sair da OPEP porque não queria obedecer cotas de produção e queria respeitar, vamos dizer, pedaços de mercado. Ao sair da OPEP e aumentar a produção, ele vai baixar o preço do petróleo e vai brigar pelos mercados. Só que se além disso a pretensão dele é fugir do petro-yuan, ou seja, ele fugir da possibilidade de fazer os negócios conforme está previsto no próprio grupo do BRICS, conforme, por exemplo, Rússia, Índia, China estão consumindo ou vendendo sua energia, ele vai cometer um suicídio, porque as pessoas que têm medo de sanção estadunidense, e a sanção só é dada, só é aplicada por conta da submissão ao petrodólar, da submissão ao modelo de controle monetário e financeiro americano, essas pessoas que se sentem ameaçadas, a própria Europa não tem nenhum interesse em deixar de entrar nesse mercado do petro-yuan, mesmo que ela não tenha petro-yuan. Porque o yuan, o China não trabalha com sanção. Já os estadunidenses é a moeda forte dele. É o controle da hegemonia que ele tem, é medido por esse controle feito pelo sistema monetário e financeiro, que o petrodólar permite, né? Que é o dólar, a moeda do mercado permite que se faça. Mas aí, o que ocorre? Então seria um suicídio. Mas veja, ele já está no acordo de Abraão, Emirados Árabes, e é aliado, hoje é o maior aliado na Península Arábica ali de Israel, muito mais do que a Arábia Saudita. Por quê? Porque nessa reunião já ficou claro, quando ele fez essa reunião, que a Arábia Saudita não aceitou a coisa assim de pronto. Ela disse, vou pensar, ela disse, não estou aqui. Ou seja, a sujeição que ele quis impingir, isso para atender os interesses do Bibi doidão. Por quê? Porque ao ver que a guerra está derrotada, que o sistema está derrotado, Bibi não pode ser abandonado no mar sem boia. Então, o que ele está fazendo ao forçar todos os árabes a assinar os acordos de Abraão é arranjar, antes de abandonar, uma forma de salvar uma parte da pele dos sionistas, do Bibi doidão. Esse é o problema. O Bibi doidão agora disse, para deixar a guerra tem que me deixar seguro. E deixar seguro, ele perdeu a primeira oportunidade lá em 2023, quando o China, o dragão, disse a ele que providenciasse a resolução do conflito. Porque quando o dragão viesse, quando o petrodólar morresse, ele não teria salvo-conduto, assim como ele tem hoje, com o império que está morrendo aí, que sustenta ele. Então, ao ver que a guerra está perdida, o Bobachow usou esse final de semana, e provavelmente isso foi orientação do Bibi doidão, para se reunir com todos os árabes, para pressionar, para pelo menos permitir que assinem os acordos que se submetam às teses do Bibi doidão, às teses do sionismo, ou seja, providenciar o abandono dos palestinos antes. Essa é a pretensão. E aí eu diria, por que ele correu e botou todo mundo numa reunião e pressionou para fazer isso? Exatamente no momento em que ele sabe que eles podem resistir, reagir, não querer fazer. Mas o que levou Bibi doidão e Bobachow a produzir isso nessas condições? Montar uma pauta numa reunião com todos esses líderes árabes e forçá-los a assinar os acordos de Abraão. É exatamente a ciência de que perdeu a guerra. É a ciência de que perdeu essa guerra que está sendo travada no Oriente Médio. É o conhecimento dessa realidade que não tem o que quis, a guerra não levou ao que queria, é que forçou eles a produzir isso. Senão isso aí ficava para depois. Se a guerra, se a visão, se a percepção, se o conhecimento, se a leitura deles e dos seus estrategistas fosse a vitória nessa guerra contra o Irã, eles não teriam por que criar essa coisa de as carreiras, produzir essa realidade, esse fato político,
vamos dizer assim, às pressas, com o risco de tornar um tiro pela culatra, que é o que vai se tornar isso. Percebeu? Por quê? Porque no momento em que os árabes estão se libertando através das ações do Irã, no momento em que a China está chegando e está ocupando o espaço que era do Império, que não garante a segurança para eles, por isso a Arábia Saudita está virando para o lado russo e para a China. É isso que a Arábia Saudita está tratando com o Paquistão. As últimas reuniões, a chamada de tropa do Paquistão para dentro da Arábia Saudita é, na realidade, para defender os sauditas de alguma reação sionista ou alguma reação do próprio estadunidense. Porque a pretensão, provavelmente vão caminhar agora para obedecer aos desejos iranianos, quais sejam expulsar os americanos de suas bases nesses países da Península Arábica. E provavelmente eles temem uma reação de Israel. E ao temer uma reação de Israel, já se precaveu com um acordozinho, botou tropas do Paquistão dentro da Arábia Saudita. Essas tropas não estão ali para enfrentar o Irã. Inclusive porque o Irã não está em guerra com a Arábia Saudita. Mas veja, ele tomou a liberdade de ser o primeiro a dar um chute na porta. E aí ele virou para o lado do urso e para o lado do China, que é o lado do Irã. Então, essa reunião que tentou forçar os acordos de Abraão aos árabes que ainda estão resistentes é uma demonstração de que reconhece a perda da guerra. E o retorno às animosidades, eu digo, a troca de bombardeio com os iranianos lá na Pérsia, é justamente uma tentativa de achar outra forma de pressionar para ter melhor posição para negociar na mesa. Qualquer coisa que mude um pouco, melhore um pouco, controle de Hormuz, o usinamento do urânio, qualquer coisa que permita melhorar e botar uma manchete nas imprensas corporativas, no merchandising do Ocidente, o sistema de comunicação de propaganda judia, alguma coisa que diga que eles não perderam a guerra. Eles precisam, pelo menos, dar a aparência de, pelo menos, haver um empate no campo de batalha. E eu volto a dizer, não houve empate. Não tem empate. E tem uma rendição. Por mais que esconda isso num monte de outras palavras, num monte de análises besta, desinformada propositalmente, ou mal intencionada, produzida pelos seus analistas de fantoche, né? Os seus analistas de galocha. Então, nesse exato momento, o que a gente tem é essa realidade. E ao buscar esses acordos de Abraão, ao tentar pressionar, o que pode ocorrer é que, ao invés é verdade que Emirados Árabes está numa situação que ele tem que ser derrotado. O Irã tem que derrotar os Emirados Árabes e provavelmente derrubar a família do Emir que está lá conduzindo agora. Fazer o povo se revoltar contra ele, porque essa vai ser a tendência da família imperial que está lá. Essa é a tendência. Quando tudo se assentar, provavelmente a situação da família real nos Emirados, do sheik, ele vai ser uma situação do próprio povo reagir. É verdade que isso tem um monte de outras variáveis que pode ser considerada até que isso se torne realidade, porque o corpo populacional do Emirados Árabes vamos dizer assim, é de escravo, é tudo força de trabalho terceirizada, que entraram dentro dos Emirados para trabalhar, são praticamente escravos, vivem naquela situação de exploração. Então, a população mesmo de lá, nativa, são muito poucos. Por isso que tem essa facilidade de viver ali daquela forma, não é? Mas então, eu queria trazer só essas variáveis para dizer que são elementos que, dentro da leitura, na compreensão dos fatos no conjunto, eles estão demonstrando que são passos dados por quem está reconhecendo que a guerra está perdida. Embora continue, vão iniciar de novo os bombardeios ali, trocar figurinha e tal, mas a verdade é,
o acordo de Abraão está sendo feito por pressão do Bibi doidão, antes que Gorbachev abandone a área ali, antes que o Império tenha que abandonar, porque ele precisa garantir algum aspecto de segurança, não é? Essa é a coisa, mas veja que ele está correndo porque ele fugiu da forma, da receita de vizinhança, de paz, que o próprio Dragão deu a ele em 2023, como eu disse, naquele momento em que houve o problema da situação do Hamas, né? Que iniciou depois o enfrentamento em Gaza. Beleza? Então vamos ficando por aqui, fiquem com Double Pueblo de novo e vamos esperar para ver. E a Europa reacendeu a coisa, agora com mais brutalidade, porque o urso resolveu não dar sossego, não deixar dormir. O urso diz que agora os ataques da Rússia, o Ministério da Defesa russo, vai atacar sistematicamente. Então não vai ter espaço para produzir drone rapidamente. Beleza? Inscrevam-se, comentem, divulguem, partilhem e fiquem com o Pueblo, Double Pueblo. Antes muito chamego, farinha branca, sossego, intensa paz, afeição. Herói eu sei, é teu ego, mantendo o súdito cego, véu a cobrir podridão. Depois álcool, pozinho, roda, roda da história, fim da bajulação. Desaparece a ribalta e solidária a malta, até chegar a reclusão. Ó moralista imoral, carregas o signo carnal a repelir urubus. Repete o ritual, segue pela marginal, como o diabo foge da cruz. Repete o ritual, some daqui marginal,